Você acredita que o técnico Fernando Diniz consegue recuperar todos os jogadores que ele tem no elenco? Eu estava acompanhando os conteúdos que tratam de Cruzeiro na noite dessa grande partida feita pelo Clube Celeste e dessa conquista gigantesca que é, depois de 2 anos estando na segunda divisão ali, 2 anos atrás, está na final de um torneio importantíssimo. Já parou para pensar nisso? Eu estava acompanhando os conteúdos que foram colocados e eu me deparei com alguns comentários ali da ESPN, uma emissora que eu gosto muito e vocês sabem disso, falando a respeito da possível recuperação do Fernando Diniz em atletas que estavam passando por um momento de instabilidade no Cruzeiro. Você acredita que o Fernando Diniz tem capacidade de recuperar todo mundo que joga por aqui? Tem uns que a gente acha que não vai, mas a maioria deles, eu acredito que sim. É um Diniz que teve uma temporada muito difícil depois de um título de Libertadores. Parecia que esse ano não iria mais para nada e ele agora está numa final de Sul-Americana. Ele pode ser um ano campeão de Libertadores e no ano seguinte campeão de Libertadores, apesar da temporada super difícil que ele teve. Exatamente. E assim, eu acho que além de tudo que o André falou, que faz muito sentido, é um estilo de jogo complexo e que você demanda... além de concentração, um estado de espírito dos jogadores, que é de você assumir uma responsabilidade com os riscos que esse trabalho te oferece. Então, sim, o Diniz, além dele chegar no Cruzeiro em um outro momento da própria carreira, diferente do Diniz que ganha a Libertadores, porque do Diniz que ganhou a Libertadores para o Diniz de hoje, ele passou pelo processo do Fluminense, ele passou pelo processo da seleção, até ele ser demitido e ficar esse período e vir para o Cruzeiro. Ele também chega num Cruzeiro em que algumas peças não estão no seu melhor nível. Então ele também precisa recuperar esse ótimo jogo dos atletas, que é o caso do Matheus Pereira, por exemplo. Então ele chega, além de pegar um trabalho que, se a gente pensa num resultado, ele aconteceu, o Seabra conseguiu muita coisa desse grupo, principalmente antes da última janela de transferência. Ele também traz consigo, o Diniz, um estilo próprio de jogo em que, se você não está no seu melhor espírito, na sua melhor fase, você já pode flertar com uma certa insegurança individual, e ele tem esse papel também de recuperar jogadores importantes. Então, se você pensa no Matheus Pereira, no nível de jogo que ele apresentou no primeiro semestre, na mão do Diniz, com o Diniz, ele é o maestro do time. Ele vai conseguir fazer muita coisa do que a gente... Próximo Ganso. Eu coloco para você, viu, Mari Spinelli, para a gente jogar até para o Birner também, para ele comentar sobre a vida do Diniz e essa melhora meio que discreta, mas chegando numa final de Sul-Americana com o Cruzeiro. Esse eu quero ouvir do Birner, porque assim, antes do jogo, vou contar pra vocês, o Birner falou assim, na análise, vamos lá, eu lembro, tá, do que o comentarista fala. O Birner falou assim, pegar no meu pé. Pô, se você errar, eu faço questão de expor. Agora, vou te dar uma valorizada. Você falava sobre não necessariamente o Cruzeiro ter que fazer um jogo brilhante para ele conseguir sair classificado, sim, muito também pelo adversário. Sim. Pelo nível do adversário, que o Lanús também não vive um momento nem um pouco agradável também no futebol argentino. O que você viu? O André vê até o Cruzeiro desperdiçando uma oportunidade de ser até mais agressivo e aproveitar a fragilidade do Lanús. No primeiro tempo, o Lanús deu um susto também. Uhum. E aí? Teve evolução? Não teve? O Cruzeiro fez o básico? É mais sobre o Lanús? Eu acho que, primeiro, a diferença individual de qualidade é muito grande. De orçamento e também de qualidade de atletas. O Cruzeiro usou isso para se classificar. Isso foi essencial. Eu não acho que coletivamente o Cruzeiro, por exemplo, fez um jogo que você vai falar, nossa, foi realmente melhor que o jogo do Lanús, que o jogo do Zelinski, o Diniz ainda não conseguiu dar a sua cara à equipe do Cruzeiro. Mas diante da fase do técnico que não vencia, enfrentando fora de casa, no ambiente, né, como você mesmo disse, para quem gosta de futebol de pertencimento, de futebol com torcidas cantando, de uma coisa... de alambrado, né? Isso, um ambiente
intimidador. Sim. Né? O Cruzeiro não correu riscos, obviamente, físicos, não teve nada disso, mas o ambiente é intimidador para os atletas. Havia muito estímulo por parte do Lanús, tanto é que o melhor momento do Lanús foi no começo do jogo, porque o time está embalado pela torcida, os jogadores do Cruzeiro vão se acostumando, a dificuldade de sair jogando, né, de manutenção de posse de bola, de usar o contra-ataque, uma certa tensão natural para esse tipo de jogo, uma equipe que não está pronta. Né? Mas eu acho que você lidar com isso é uma evolução. Né, porque é um mata-mata, o time está pressionado, são seres humanos em campo, está jogando com uma camisa enorme, que está tentando se recuperar. Eu imagino que a cobrança interna é muito grande, os jogadores pensam que teve a troca de treinador. São muitos contextos desfavoráveis para esses jogadores, melhores que os jogadores do Lanús, terem que lidar. E eles fizeram o jogo necessário. Porque, principalmente no segundo tempo, depois que o Cruzeiro já tinha feito seu gol, o jogo ficou muito confortável e aí aconteceu exatamente o que o André falou. Se o Cruzeiro fosse um time mais inspirado, mais pronto, teria ampliado o resultado aqui, teria vencido... Até mais confiante, né? Até mais confiante, né? Teria vencido com facilidade. Então, eu acho que essa atuação do Cruzeiro, ela foi, para hoje, a melhor possível. Tá. Né? Quando você fala sobre dar paz para o Fernando Diniz, e a Marcela dizia, a arquibancada está vaiando. A ideia de se ter uma SAF é de você ter uma gestão mais racional. Uma gestão que é capaz de avaliar com mais inteligência, o termo é exatamente esse, de uma maneira mais técnica, as situações de dentro do futebol. O torcedor, ele tem outra função. O torcedor também é inteligente, o torcedor também pode avaliar, mas ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. O torcedor pode ir no estádio, cantar, mostrar sua satisfação, descarregar emoções. Algumas coisas ajudam a equipe, outras atrapalham, mas se não houvesse a emoção no futebol, o futebol não teria nem o porquê de existir e nós não estaríamos aqui trabalhando para falar de uma atividade fria de 22 pessoas em campo, né? 20 correndo atrás da bola. Então o futebol é exatamente a emoção do torcedor e é isso que faz o time grande. Só que eu espero da gestão do Cruzeiro sempre uma decisão mais técnica. Se ela vai acontecer ou não, eu não sei. Agora, se a história, a arquibancada demitiu o técnico, isso só pode acontecer se realmente tiver muito problema do técnico com o elenco, o técnico não conseguir fazer o trabalho evoluir, ou o dirigente for um cara submisso, incapaz e populista. A gente viu hoje também o Fernando Diniz promovendo mudança no time, porque quando a gente imaginava esse time do Cruzeiro, a gente imaginava jogando também com o Barreal começando, até para dar essa velocidade. O que o Diniz faz? Ele reforça o meio de campo. A conversa era, com o Romero de volta da suspensão, seria Romero ou Wallace para ser esse cara para começar as jogadas. E ele começa com o Romero, com o Wallace, com o Matheus Henrique caindo um pouquinho. Só mijar, hein, turma? Um pouquinho mais pro lado esquerdo e o Matheus Pereira como esse camisa 10. E aí jogando com os dois atacantes. Uma das coisas que mais o Diniz ouviu na sua vida, e às vezes com razão, às vezes não, de quem fez a crítica, é que ele era um técnico que não se adapta aos adversários. Um técnico muito mais idealista do que propriamente um técnico capaz de entender situações de jogo e fazer alguma coisa que não é exatamente da sua preferência. Hoje, na necessidade, ele fez. E não foi a primeira vez na carreira que ele fez isso, né? O Diniz, daquele técnico que iniciou lá no Audax, lá atrás, até hoje, é um técnico que evoluiu muito, que conseguiu entender muito melhor o jogo. Ele mesmo já falou sobre isso, por exemplo, ele insistia na saída de bola de maneira radical. Hoje ele quer a saída de bola, mas ele não está funcionando, faz um lançamento logo. A saída de bola com o Cássio é mais difícil. O Cássio é um jogador que tem dificuldade inclusive no foi passe. Importantíssimo no jogo, hein? Nossa, fazendo uma defesa ali 0 a 0. no início do jogo do Bode, né? A camisa número 8, ali que salva o Cruzeiro naquele momento. Com certeza. Né? E o Cássio, que, numa análise fria, não é mais o mesmo goleiro do Corinthians, mas ainda é um jogador capaz de decidir um jogo de semifinal do torneio continental. Um cara que também voltou de lesão, ou não está 100% ainda, né? Foi poupado no final de semana por causa disso. Então, eu acho que a exigência em cima do Cruzeiro e do Diniz, isso também tem a ver com o investimento de mais de 200 milhões de reais na última janela de transferências, e com a capacidade do elenco do Cruzeiro, ela está acima da média. Eu acho que o André falou uma coisa, e isso é essencial, porque o futebol ainda por mais que se fale muito em arrecadação, dinheiro, salário, arena, marketing, todas essas coisas, o futebol ainda é um esporte jogado por seres humanos. E a influência das reações humanas é muito grande. Tem jogador que chega, um elenco, né, que pode assimilar as ideias do técnico mais rapidamente. Isso não tem a ver só com o técnico, tem a ver com os jogadores, com uma coisa que não se controla. O Cruzeiro está demorando um pouquinho mais para assimilar as ideias do Diniz. Também tem a questão de gestão, né? Como isso foi feito acima ainda do Diniz, né? De quem manda no clube. Na hora que foi feito. Como, enfim. Ou seja, não tem nada fora do padrão. Eu entendo a insatisfação do torcedor até o jogo passado. Eu imagino que esse torcedor não está satisfeito com a atuação do time, mas está muito feliz com o resultado. Mas eu acho que o Cruzeiro fez uma boa escolha de técnico, tem um belo elenco, está melhorando e
quem sabe, não sei se vai ou não, termina o ano dando ao seu torcedor uma enorme alegria, um título sul-americano. Ô Marcelo, eu queria te contar uma coisa, já que a gente finge que a gente não tá ao vivo, tá? Não tem ninguém vendo. O Birner, ele está um homem inspirado com o futebol argentino. Ele fala sobre a paixão do povo. Ele vem pro estádio Raiz e me enche o saco. Fica falando, você que gosta de arena, e você que gosta dos bilhões, dos não sei o quê. O Vitor Birner está vivendo o futebol da paixão por la pelota aqui na Argentina, tá vendo? Ô Mari, eu estaria igualzinha, mas assim, exatamente do mesmo jeito. Daquela de, eu não quero mais saber de cadeira, eu quero cimento, todo mundo sentado no duro, é isso, todo mundo em pé. Ninguém senta para assistir. Eu tô mais ou menos assim também. Birner, tô contigo e não abro. Bom, vocês estavam falando da importância do Cássio também para essa partida, o Cássio para o Cruzeiro, o Cássio que não é o mesmo do Corinthians, mas é um goleiro que faz muita diferença, até pela presença dele mesmo no time e o que ele traz de postura, né, para essa equipe, a personalidade também. E aí a gente coloca o retrospecto dele contra clubes argentinos em competições Conmebol. Ele tem 8 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. E vocês estavam falando da grande defesa que ele fez, que salva o Cruzeiro ali no primeiro tempo e que poderia, inclusive, mudar a história do jogo. Porque imagina, se o Cruzeiro leva um gol naquele primeiro tempo, aí tudo poderia mudar, as coisas poderiam não andar certo. É assim que você fala, André? As coisas poderiam ir mal.